Vai botar? Vai deixar? Eu vou falar aqui mesmo. Só ficar segurando. Não, não tá rodando não. O meu, pelas configurações do Instagram, não consegui. Aí ele vai gravar e eu vou fazer os cortes depois. Bom, vamos iniciar. Boa noite a todos, todas. Princesa. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Bom, a gente hoje, decidiu fazer essa roda, esse bate-papo aqui sobre esses temas que a gente decidiu falar sobre amor romântico, sobre relacionamentos contemporâneos, amores possíveis. E eu tô aqui hoje com Irving, que é o convidado da noite aqui, para a gente poder dialogar. Então, a ideia é que seja um bate-papo, uma conversa mesmo, que a gente possa trazer nossas perspectivas, nossos estudos, nossas vivências e que a gente possa trocar. Então, compartilhando nossos saberes aqui hoje. Eu vou me apresentar, meu nome é Lara, eu sou terapeuta, sou advogada, sou especialista em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Faço formação em psicanálise também, tenho formação em algumas terapias holísticas, terapia tântrica, registros acásticos, divórcios energéticas, alquimias todas da vida. E no Instagram produzo conteúdo falando sobre questões de saúde mental, transições de carreira. E a gente tem um diálogo em relação a isso já há algum tempo, de vários assuntos e temas que a gente compartilha. E a gente decidiu hoje fazer essa roda e essa noite, de discurso aberto aí para a gente poder dialogar e interagir juntos. Gente, boa noite. Meu nome é Irving Bruno, eu sou formado em design pela UFBA. Trabalho como diretor de arte na Assembleia Legislativa, com marketing político. E no meu Instagram eu trabalho com produção de conteúdo sobre cultura, arte e literatura. Então eu vou basear aqui também minhas falas de hoje também. Lá vai trazer um arsenal de bibliografias muito boas, Eu vou também contribuir um pouco e eu quero ouvir muito vocês, porque eu acho que isso é um tema muito necessário, Como a gente se relaciona hoje em dia, seja amorosamente, por aí vai. Então acho que é muito difícil hoje em dia você encontrar pessoas, pessoalmente, reunir pessoas, Já que a gente tem essa sensação de que o encontro só é virtual e para muita gente só virtual basta, então encontrar pessoas hoje em dia diferentes é um privilégio. Então muito obrigado para vocês que vieram, vai ser um privilégio ouvir o que vocês têm a dizer. Isso. Bom, a gente vai passar um pouco, trazendo a perspectiva do que a gente está vivenciando hoje. Então, dentro da nossa sociedade ocidental, nessa parte de relacionamento contemporâneo, os principais dilemas que a gente tem escutado, que eu tenho escutado no atendimento individual, dentro das rodas, das dinâmicas e das pessoas e na minha vivência pessoal também, dentro dessas questões todas de como a gente poderia estar se relacionando e como se a gente se relaciona amorosamente e o que a gente visualiza de relacionamento nos dias atuais. Então, assim, eu vou trazer alguns autores aqui, a gente vai falar também, vai trazer algumas referências, de algumas bibliografias, alguns livros que a gente já costuma estudar e que provavelmente vocês já tenham algum conhecimento, já tenham escutado também falar, mas a ideia toda é a gente pensar como que nós estamos nos vinculando atualmente, falando de uma forma de relacionamento amoroso, sexual, e quais serão as nossas escolhas a partir de então, já que nós estamos vivendo um período que a gente está com muita liberdade, Liberdade, a gente está com muitas possibilidades, estamos vivenciando um período onde muitas pessoas estão tendo que lidar com a responsabilidade de gerenciar os seus afetos, gerenciar a sua vida de modo geral, onde a gente sai aí de um período que a gente recebia, às vezes, muitos comandos, então, muitos modelos, a tradição ali, trazendo algumas coisas, algumas formas de fazer. Então, como que a gente vai desconstruir esses modelos ali, que a gente aprendeu e foi introjetado na nossa vida, e como é que a gente vai agora, a partir dessa desconstrução, criar essas novas perspectivas do amor, da forma de se relacionar, e como que a gente pode se responsabilizar por isso, já que a gente está vivendo um período em que a gente vai começar a não ter mais referências. Então, a gente vai poder personalizar a nossa forma de viver, a nossa forma de se reinventar na vida, de modo geral, e também nas dinâmicas dos nossos relacionamentos. Então, como que vai ser essa desconstrução? Então, o que a gente vai falar hoje aqui é justamente que a gente está saindo dos valores antigos, daqueles valores que a gente aprendeu, que a gente recebeu como herança, de gerações passadas,
do que a gente recebeu da mídia, das músicas, do que tudo que foi introjetado para a gente e como que a gente vai conduzir agora nesses novos valores que a gente está criando e construindo. Então, a proposta de rodas, a proposta da gente criar esse diálogo mais aberto é justamente para que a gente possa pensar e repensar nessas novas formas de amor, né? Nessas novas formas de amar e também trazer de um lado mais autêntico. Então, como seria vivenciar relacionamentos mais orgânicos, mais autênticos, mais espontâneos, saindo dessa perspectiva mais rígida e desses modelos mais tradicionais. Perfeito. E fazendo agregando Clara disso, né? Trazendo mais referência bibliográfica, começando introduzindo filosofia, o Michael Foucault, ele diz, né, que a sociedade anterior, no século XIX e XX, é uma sociedade da obrigatoriedade, né? Que era representada pela igreja, pelos presídios, pelas escolas, né? Então, você tinha uma sociedade que ela era bem repressiva e você não tinha muita liberdade de escolha. Então, você já nascia e crescia pré-determinado com o que você seria, a sua religião, o seu trabalho e por aí vai. Sua liberdade de escolha era muito limitada. Já o Byung-Chul Han, ele fala que a gente vive hoje na sociedade do cansaço, que é uma sociedade que é do cansaço porque é uma sociedade do desempenho. Como assim desempenho? Ele fala que a sociedade capitalista, ela traz a sensação de liberdade, mas você tem que desempenhar a todo tempo o alto desempenho. Como assim o alto desempenho? Ela diz que você é livre, mas você tem que ser, a todo tempo, estar se inovando, produzindo, trabalhando, buscando objetivos. Se você conquista objetivos, você tem que partir para outro. Então, a pergunta inicial que eu faço é, para reflexão de todos, inclusive a mim mesmo, será que uma sociedade de múltiplas escolhas, automaticamente sociedade de liberdade? Será que somos livres como nós imaginamos que seríamos? Em uma sociedade mais liberal e por aí vai? Essa reflexão o Byung-Chul Han faz, né? Então, acho que, já começando essa questionamento, né? Será que, de fato, ter múltiplas opções é liberdade de fato? Ou só é mais sobrecarga sobre nós mesmos? E assim, a gente pensando, por exemplo, né, se a gente compara, sei lá, a gente pega shampoos, né, shampoos. Vamos começar a escolher, agora a gente tem uma infinidade de opções de shampoos. E a gente poderia ir por qualquer um deles. Só que nessa lógica de muita liberdade, muitas alternativas, de muitas opções, a nossa ideia é de que vai ter sempre um shampoo, por exemplo, melhor que o outro. Só que, primeiro, eu tenho um tempo limitado de vida, né? Então a gente não tem como fazer um grande estudo profundo sobre shampoos, por exemplo. E a gente tem um tempo limitado, e aí nessa perspectiva de ter tantas opções, será mesmo que a gente vai precisar começar a consumir todos esses tipos de shampoos para que a gente possa escolher aquele que é bom para a gente? Então, começa a entrar nessa lógica do consumo. Da mesma forma que a gente utiliza, né? Eu estou colocando aqui o shampoo, poderia ser a lógica das pessoas. Então, a gente está numa liberdade que a gente pode interagir, trocar com inúmeras pessoas o tempo inteiro. Então, a gente ampliou essa rede de afetos e a gente vem tendo essa possibilidade de estar experimentando a nossa sexualidade de várias formas. Mas, entrando nesse sentido, será que a gente precisa, de fato, começar a consumir, entre aspas, né, as pessoas para que a gente possa estar, de fato, experimentando essa sexualidade ou vivenciando essa liberdade? Então, esse é um dos questionamentos, por exemplo, que a psicanalista Maria Homem faz, que ela fala, a gente está num período agora de tantas pessoas desenvolvendo, por exemplo, transtorno de ansiedade, porque essa ideia de muita liberdade, de muitas opções e de muitas possibilidades e muitos caminhos, né, de alternativas ali, a gente começa a achar que a gente precisa sempre encontrar alguma coisa que vai satisfazer mais do que aquilo que a gente está tendo. Só que a gente esquece um ponto. Na nossa vida, a gente sempre vai ter uma sensação de incompletude, porque a incompletude ela é intrínseca à vida. Então, a gente sempre vai ter uma sensação de falta de alguma coisa ali, e que as coisas não estão preenchidas, que as coisas não são suficientes. Então, mesmo que nós estejamos vivendo algo que dentro dos nossos critérios, dentro das nossas exigências, dentro daquilo que a gente tem, né, como desejo, como intenção, e aquilo possa satisfazer e realizar a gente por um determinado momento, logo depois aquilo se esgota,
porque a gente vai ter novos anseios, novos desejos. Amanhã, a gente já pode não estar pensando da mesma forma que nós estamos pensando hoje. E aí entra toda essa discussão, todos esses questionamentos de, será que essa quantidade imensa e possibilidades imensas que a gente está tendo, como que a gente está interagindo, lidando, e como que a gente pode começar a lidar com isso, sem que a gente precise entrar nessa lógica que talvez a gente tenha que experimentar tudo para que a gente possa saber o que é satisfatório para a gente, o que é bom para a gente. Então, assim, é como se a gente estivesse saindo de um extremo, indo para outro extremo, e a gente começa a refletir e repensar sobre essas escolhas que nós estamos tendo aqui, trazendo a perspectiva de relacionamento e de interações e de afetos. Tá? Gente, eu estou falando muito rápido, às vezes eu fico com a impressão que eu estou falando rápido. Perfeito. Como a gente já pode abrir para perguntas, por aí vai? Eu acho que a gente pode fazer como um bate-papo, assim, né? Então, se vocês quiserem trazer algum relato ou algum dilema, alguma situação que vocês estão vivenciando, ou que vocês estão experimentando, sentindo, observando nas conversas que vocês estão tendo com outras pessoas, vocês podem ir falando que a gente vai trocando. Interessante. Eu vivenciei algo parecido com isso. Vai ser na gravação. Nesses dias, eu vou estar conversando com o Carlos aqui, eu vou passar as próximas férias em Ilhabela, lá em São Paulo. Aí eu vou ficar uns 2 dias primeiro na capital, aí eu estava escolhendo um hostel lá, né? Tinha umas 30 opções de hostel, eu falei, meu Deus, qual que eu escolho? Aí eu fui olhando, né? Poxa, um na Vila Mariana, outro no Jardins, outro lá. Falei, nossa, um parece um melhor que o outro, eu falei, qual que eu vou? Falei, pô, se eu quiser interatividade, esse aqui parece que é mais sociável. Esse aqui e tal. Aí eu falei, pô, nossa, dá vontade de escolher todos. Aí eu falei, não, mas eu tenho que escolher um. Aí eu parei, pensei, falei, peraí, o que é que eu quero pra mim de um hostel? Pô, eu não abro mão de uma cortininha, velho. Eu quero uma cortininha no hostel. Eu quero uma cama legal, eu quero uma coisa organizada, limpo e tal. E aí eu fui vendo os comentários, já descartei vários que não tinham cortina. Falei, pô, isso aí não tá no que eu quero pra mim. Aí eu fui vendo outras características, tudo, aí até escolhi o que eu queria. Aí realmente eu fiquei cansado para escolher. Foi 1 hora para escolher. Nossa, eu gastei muito. Agora, olha que interessante isso que ele trouxe, né? Porque, assim, ele está falando sobre 2 coisas: autoconhecimento e autointimidade. Para a gente conseguir escolher algo e a gente refletir sobre aquilo e ter critérios e exigências para poder escolher algo, tem coisas que ele já sabe, né? Que ele gostaria. Por exemplo, a privacidade, você ter a escolha da cortininha ali. Tinha algumas coisas que ele já saberia. Outras, a partir do momento que ele entra em contato, que ele começa a ler, que ele começa a experimentar e ter aquela vivência, ele vai percebendo que talvez ele tenha outros anseios que não seja somente daqueles que ele já conhece. Então, o repertório dele também vai ampliando a partir do momento que ele entra em contato e interage com aquilo. Só que aí a gente entra nesse ponto de autoconhecimento de novo e autointimidade. Então, será que nós estamos reservando momentos do nosso dia, da nossa vida, para que a gente possa atualizar o nosso sistema interno, fazer uma reprogramação da nossa mente, das nossas dinâmicas, da nossa forma de lidar e interagir com a vida, para a gente entender o que é de fato interessante e significativo para a gente hoje, porque talvez você tenha escutado de alguém ou você tenha tido um contato lá atrás com uma determinada experiência e que aí você só está, não nesse sentido, mas você só estaria reproduzindo ou condicionado a pensar ou pesquisar isso. Mas no momento em que você dialoga com ele, no momento que você abre para uma roda, você começa a pensar outras possibilidades que você poderia, talvez, ser mais alinhadas, inclusive, com as suas intenções, com seus propósitos, com seus objetivos e metas. Então, assim, essa ideia da gente poder estar vivenciando tudo isso, eu acredito que isso vai facilitar de um modo de você começar a se conhecer mais e você conseguir ter uma compreensão mais profunda sobre si mesmo e fazer mais provocações, mais reflexões, mas também pode gerar muita angústia, porque cada decisão nossa precede angústias e ter que lidar com as encruzilhadas da vida. Então, você pensar, repensar, revisitar e você ponderar e saber que você pode escolher e ainda se arrepender das suas escolhas e ainda você depois se decepcionar com algo. Então, assim, é uma série de coisas que a gente está tendo que lidar e assumir a responsabilidade por essa decisão, por essas decisões.
Sim. Não, o interessante disso que ele falou também, eu acho que se conecta a um tema interessante é que ele falou sobre o quê? Ele estava procurando um hostel, no caso, múltiplas escolhas, e ele fez uma avaliação, né? Procurando avaliações e por aí vai. A gente fala sobre escolha de produtos, né? E uma coisa interessante que a gente vê hoje é que nós, sem percebermos, somos inseridos na sociedade e colocados como produtos. Então, somos produtos que escolhemos e somos escolhidos. Nós consumimos e somos consumidos, né? Então, uma paranoia que se cria nisso também é que, tipo assim, ó, a gente busca referência e essa referência vai dizer o que é melhor pra gente, né? No caso de e-commerce, você vai buscar avaliações de estrelas, comentários e por aí vai. Qual a paranoia de tudo isso que se cria entre nas vidas amorosas? A gente está todo o tempo preocupado com a nossa autoimagem no ponto de vista do marketing. Tipo assim, como é que meu corpo está? Como é que eu aparento? Como é meu desempenho sexual? Já entrando aqui no tema mais o homem, qual o tamanho do meu órgão genital? Como é? Será que, por exemplo, disso, você vê que está crescendo cada vez mais a quantidade de jovens que consomem tadalafila, citrato e por aí vai. Você vê cada vez mais essa exposição sobre o desempenho do outro, né? Então, tipo, olha que coisa interessante. Ele buscou avaliação, né? E a gente está todo o tempo buscando, agindo na nossa vida amorosa, da mesma forma que a gente está agindo com o consumo de produtos, com a compra. A gente todo tempo está se avaliando, buscando referência e por aí vai. Mas a questão é, essa avaliação, ela é uma avaliação real de nós mesmos e do outro, ou é uma avaliação do marketing? Que é uma diferença nisso, né? Por exemplo, então já é um tema mais polêmico. Você vê hoje em algumas páginas de relacionamentos na internet, a galera avaliando o que é um homem de valor ou uma mulher de valor. E quando você vê esses critérios, você fica assim, que critérios são esses que são estabelecidos e vão se atualizando muito rapidamente? Percebem isso? Então, por exemplo, o homem tem que ganhar tanto para ser um homem de valor. Uma mulher que tem 30 anos acima já não é uma mulher de valor. Você vê que é uma atualização e uma cobrança que só cresce. Então, nesse quesito aí, tipo assim, de autoconhecimento, eu fico pensando assim, qual o tamanho da importância? Eu acho que a gente subestima o valor da terapia, porque nós mesmos, nos autoavaliando, né, a gente pode usar as ferramentas erradas para autoavaliação e avaliação do outro, né, e entrar numa paranoia louca. E isso tem mostrado, por exemplo, tem um movimento incel que tem crescido, né? Para quem não sabe, o movimento de incel é um movimento de homens que são celibatários voluntários. E no Brasil tem crescido isso entre os jovens. E por que isso tem crescido? Por exemplo, eu vejo muitos jovens que têm deixado de se relacionar sexualmente e amorosamente com as meninas porque tem muito medo da exposição. Porque acham que não são bons o suficientes. E automaticamente você vê esses jovens muitas vezes partindo para movimentos que odeiam mulheres, movimentos de hate para com as mulheres. Porque eles acham que não são bons o suficientes, então automaticamente as mulheres devem ser odiadas. Tem essa lógica que eles usam, né? Por exemplo, não sei se você assistiu a série Adolescência, alguém aqui assistiu? Velho, assistam. Quem não assistiu, vale muito a pena assistir. Porque é uma coisa que tem acontecido bastante. E a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, abrindo para a resposta do público, né? Vocês acham que no cenário atual, das suas perspectivas, a nossa vida amorosa vai ser mais fácil ou mais difícil no futuro? Podem falar. Você acha que vai ser mais fácil? Por quê? Eu acho que a gente está mas é que eu tenho uma visão bem, eu trago dentro da minha bagagem uma visão espiritual, né? Como o planeta em regeneração, eu acredito que a gente vai evoluir e vai cada vez mais aprender a amar, né? O amor realmente incondicional, não aquele que chega cheio de condições, né? Só te amo ser isso. E eu falo tendo um Vênus em Virgem, que faz checklist. Fulano tem... já não quero, tipo, sabe? Então, eu acredito que a gente vai aprender cada vez mais, né? Mas realmente tem muitas marcas de shampoo, muitos hostels, dificulta as escolhas, né? Sim. Nos deixa meio confuso, mas como autoconhecimento como ferramenta, bom, como que é meu cabelo, né? O que eu gosto, né? O que faz bem pra mim,
E não é o que a minha mãe me ensinou, que a minha avó, que meus ancestrais, é o que eu, Ellen, né? E eu, Ellen, eu tenho minhas características, né? E aí, bom, se eu quero uma relação afetiva, eu vou pensar, eu quero ter os meus acordos estabelecidos, que seja confortável para mim, para com quem eu estou vivendo, se é uma pessoa ou mais de uma pessoa. Para mim, hoje em dia é isso. Mas eu fiquei muito instigada em estar aqui com vocês, porque eu acabei, faz pouco tempo que eu separei de um casamento convencional, e aí que eu via que não estava dando certo, né? E teve um dos estopins, dos fins, porque eu acho que a gente vai acabando, né? A gente não se apaixona assim, um dia ou outro já está apaixonado. A gente vai se apaixonando assim como vai morrendo, né? Vai acabando. E um dos estopins foi ciúmes. Sim. Aquele assim, da raiva, do fogo, do intenso, sabe? Foi doído. E aí, muitos dos meus questionamentos são sobre como que eu vou me relacionar depois desse casamento, sabe? Eu não quero mais, não estava dando certo, sabe? Eu me conecto com várias pessoas. Tipo, a forma como eu me conecto contigo é diferente de como eu me conecto contigo. Eu e o meu companheiro também. Só que aí, qual é o limite de tipo, nossa, a gente dança muito gostoso e tal. Eu sou casada contigo, mas a gente dança muito gostoso. Mas eu não vou sair, vou ter uma noite de sexo contigo. Eu escolho permanecer contigo, mas isso não desvalida que eu sinto uma atração até mental, física, até espiritual por ti, mas a minha escolha é estar contigo. Então, sabe, aonde que fica confortável para eu olhar? Eu adoro dançar, eu amo dançar, gente, amo mesmo. Tudo. E o meu ex-companheiro, ele se incomodava um pouco. E aí, durante 5 anos, eu me reprimi na dança, saca? Que ruim isso, né? Se reprimir numa coisa que você gosta muito de fazer, que alimenta a tua alma. Então, será que estava saudável isso? Não estava. A gente precisava achar um acordo ali, né? Então, o que me instigou a estar aqui com vocês é tipo isso, assim, essa troca, sabe? Como que tá sendo para vocês, quais são as outras possibilidades que não a que eu até então vinha vivendo. Interessante, né? Ela veio de divórcio, mas teve uma resposta bem otimista. Aleluia! Ellen, né? Sim, e talvez até essa sensação de libertação mesmo, né? Que de muito condicionamento, muito aprisionamento ali. E quando a gente pensa no amor romântico, é justamente a gente poder... O amor romântico, ele prega a idealização, né? Então, a gente conhece uma pessoa, a gente projeta nessa pessoa algo que vem das nossas expectativas, das nossas fantasias, da nossa idealização. E aí, quando a gente vai se aproximando do outro, quando a gente vai entrando em contato com aquele outro, muitas vezes a gente começa a perceber assim, nossa, mas tá desmoronando tanta coisa aqui, porque eu visualizava tantas coisas dessa pessoa, e agora eu estou enxergando a pessoa de uma forma mais humana, nua e crua ali. E o amor romântico, ele traz essa questão de, assim, é como se a gente quisesse manter o outro dentro das nossas projeções. E a gente quer que o outro entregue justamente aquilo que para a gente é interessante, né? O que para a gente tem como requisito, como exigências, etc. E o amor romântico, ele fala assim, bom, eu quero uma exclusividade, eu quero exclusividade sexual, o meu critério é dentro disso aqui. Só que o amor romântico, ele também fala que quando a gente fala, né, sobre os filmes, sobre tudo que a gente escutou das músicas e tudo que a gente recebeu dos nossos poros, foi o quê? Aquela ideia de fusão. Então, vai ter uma pessoa que vai me completar em todos os níveis. E quando essa pessoa chegar, eu não vou desejar mais nada, nem ninguém. Eu não vou querer... E é uma ilusão, isso não existe. Então, isso acaba gerando para a gente um nível de frustração absurdo, porque a gente vai estar sempre desejando outras coisas, a gente vai estar sempre se sentindo atraído por outras pessoas, e isso não quer dizer que você não queira fazer uma construção de vida com uma determinada pessoa. Uma coisa não exclui a outra. E a saída, né, a despedida do amor romântico, não é, quando a gente fala amor romântico, não é a gente parar com o lado romântico da vida, o romance em si, de você poder estar cuidando do outro, de você poder estar tendo gestos, né, tendo
ali um lado mais amoroso, mais afetuoso, não é isso. É justamente a gente poder se desvincular dessa ideia que foi introjetada na gente de que vai ter uma pessoa que vai nos preencher em absoluto em todos os níveis e camadas e que ela vai ser nossa fonte de prazer e nossa fonte de nutrição e nossa fonte de abastecimento e fonte de tudo. E assim, é muito cruel a gente ter e depositar essa expectativa no outro e também receber isso do outro, porque a nossa ideia de felicidade acaba que está muito apoiada também nessa ideia do amor romântico, né? Então, eu vou ter uma felicidade plena no momento em que eu estiver vivenciando isso. E não vai ser dessa forma. Então, por que a gente está vendo tantas separações, a gente está vendo tantas desconstruções nesse sentido? Porque a gente começou a perceber que essa ideia que a gente recebeu como herança está desmoronando, né? Então a gente precisa olhar para isso e perceber como que a gente vai cuidar dessas dinâmicas agora que a gente está podendo criar e construir, mas também entendendo os nossos limites, entendendo que dentro de toda essa idealização, de todas essas expectativas e todas essas fantasias, porque as fantasias elas vão continuar existindo. E ela não é ruim a gente fantasiar, é bom também, mas a fantasia ela não pode fazer com que a gente perca a conexão com a realidade, que a gente perca a conexão com aquilo que está acontecendo no mundo concreto, no mundo objetivo. Então, se eu estou idealizando, colocando muita expectativa, projetando muita coisa, e eu estou tanto no meu campo aqui mental, subjetivo, né, na minha cabeça, e eu não consigo me conectar com a pessoa e com o que ela está me apresentando, com o que ela está falando, eu não estou tendo um encontro real. Eu estou tendo encontro com esse mundo subjetivo e com todas essas expectativas e fantasias que eu tenho e que eu projeto no externo, projeto no outro. Sim, é interessante e muito interessante o que você falou. Se conecta também, né, Lara? Para quem não sabe, tem um curso de como vencer o ciúme, né? E sim. E esse tema é importante porque, por exemplo, o Machado de Assis escreveu uma obra que é um clássico, né? Que é o Dom Casmurro, né? Que a gente se pergunta se traiu ou não traiu, né? Mas o tema central não é a traição, é a insegurança do Bentinho, né? E a gente fica pensando assim, ó, voltando para a questão do marketing, né? Sobre a questão do ciúme também que é interessante abordar, que tem muitos divórcios que vêm dessa questão do ciúme. Então, por exemplo, se eu coloco o outro como o produto e esse produto me atrai, automaticamente, quando eu conquisto esse produto, eu tenho que tirar ele da prateleira para ele não ser mais visível. Como é que eu traduzo isso? Tenho que matar tudo aquilo que me fez atrair por aquela pessoa. Então, tipo, mais uma vez eu volto a dizer, a gente subestima o poder da terapia, porque às vezes a gente quer uma pessoa, mas a gente está preparado para ter uma pessoa, porque a gente não está seguro o suficiente. A gente vê muito hoje casos de feminicídio, né, por aí vai, e tem outras questões também que são tristes. E é muito isso, né? Sobre essa questão do ciúme, de tipo, vou matar tudo aquilo que ela tem, porque eu não posso fazer com que o que me atraiu nela atrai outras pessoas, né? E tem muito essa questão volto a dizer, do marketing das redes sociais, né? Você vê que hoje tem muitas separações baseadas em ciúmes que são baseadas em redes sociais. Quem eu sigo, quem eu deixo de curtir. Então, eu acho que cada vez mais essa lógica tá mais louca, né? E cada vez mais a terapia se faz mais necessário. É caro terapia, a gente sabe disso. Mas se faz necessário porque senão a gente vai ficar louco. A gente vai endoidar de vez, porque se eu não me enlouqueço com minhas paranoias, a minha insegurança com o outro pode me enlouquecer. Exatamente. Tá, fale aí. Ai, gente, vou dar um exemplo de um... Antes, fala o seu nome. Ellen, né? Ellen, o seu? Ellen, Pamela. Pamela, prazer. Eu vou dar, prazer é meu. Eu vou dar um exemplo de uma amiga, mas eu também passei por relacionamentos que eu fui a ciumenta e também recebi uns ciúmes muito abusivos, onde a pessoa tentava me ridicularizar para que eu não me sentisse bem naquele lugar. Já fui chamada de minha simpatia, já perceberam? Eu voltei a mão, tô falando igual uma taquara rachada já. Então você imagina pro meu boy me ver conversando com todo mundo. Então era considerada minha simpatia. Mas assim, não vou falar do meu, vou falar de uma amiga minha que eu acho que é até um pouco mais conveniente com o que você disse agora. Sim. A minha amiga, ela se relacionou com um cara e dentro de um período muito curto, ela se engravidou deste cara e ela construiu uma família com ele. Ela é filha de pastor, vem de uma linhagem mais complicada. Ela tem uma cabeça mais aberta, porém, com essa questão familiar também, ela já se predispôs a casar com ele rapidamente. Neste casamento, o início é tudo sempre mil maravilhas, né? E ele
começou a ver que ela, sendo uma pessoa, espero até que ela veja isso para ela se lembrar dela, vou chorar. Ela se lembrar dela porque ele conseguiu tirar aquela alegria dela, sabe? A pessoa que ela era, aquela pessoa feliz, aquela pessoa que brincava, que ia nos lugares, ela era aquela alma, sabe, no local. E ele começou a diminuir ela numa proporção em que ela não conseguia estar entre os amigos que ela ama, porque ele tinha ciúmes de todo mundo que estava ali. Ciúmes por coisas absurdas, por ser muito amigo, ou por algum dia ter dado um beijo naquela pessoa que não faz sentido mais nenhum. E ele começou a diminuir ela muito, muito, tanto que hoje ela vive numa cidade que não é a dela, vive na cidade dele, mora perto da família dele, longe da família dela. E ela teve essa filha com ele, e hoje ela vive por essa filha dele, e ela se anulou. Não que ela não existe mais, ela virou outra pessoa, porém ela se anulou para virar a esposa dele e a mãe dessa criança. E, coincidentemente, um tempo depois, ele virou para ela um dia e falou assim: Fulana, você mudou muito, você não é mais aquela pessoa por quem eu me apaixonei. E ela veio me contar isso e eu falei: amiga, claro que você não é mais aquela pessoa por quem ele se apaixonou. Você entrou na bolha que ele decidiu que você deveria entrar, você vive o que ele queria que você vivesse, e você não é mais você. Você entrou nessa bolha e você não está tendo mais aquela alegria que você tinha de estar com seus amigos, porque ele simplesmente não te quer perto dessas pessoas. E o que ele faz? Ele briga com ela, na frente dessas pessoas. E aí ela chegava em mim e falava: Pamela, eu não vou com ele neste evento que vai estar os amigos. Por quê? Porque ele vai brigar lá, eu tenho certeza. E aí eu falava pra ela: amiga, ele vai sempre fazer isso, porque é assim que ele faz com que você não vá ali. Ele sempre vai tomar essa atitude. O que vai mudar disso que está acontecendo para você ter a liberdade que você tinha antes é você simplesmente estar com ele neste lugar. Ele dá o show que ele tiver que dar, ou você ignorar, ou simplesmente falar: esse é ele, não sou eu. Eu quero estar aqui com vocês, é ele que não quer. Sabe? Então, assim, é muito triste. Muito triste como a gente vai se colocando em lugares difíceis por simplesmente estar aceitando aquele sentimento que a gente está recebendo, e às vezes é mínimo. É mínimo, sabe? E é muito isso mesmo que você falou. Perfeito. Triste também. Perfeito. Eu quero só trazer uma questão a isso que você está colocando, que muitas vezes esse tipo de comportamento, né, ali como o dele, acontece principalmente, né, no início, assim, acontece de uma forma muito sutil. Então, muitas vezes é muito disfarçado no primeiro momento, né? Vem mascarado de outras formas. Então, a maneira como a pessoa, o parceiro ou a parceira que está ali com aquele indivíduo, não consegue decodificar, não consegue traduzir nos primeiros momentos, porque às vezes é disfarçado de cuidado, às vezes é disfarçado de uma forma de atenção, né? Então vem com muitas camadas sutis até aquilo ir evoluindo e avançando. Com essa ideia do amor romântico, a gente, né, nessa perspectiva da fusão, o que a gente faz? A gente vai se moldando, principalmente nós mulheres, né? A gente vai se moldando, então a gente vai se adaptando ali ao universo do outro, entrando em contato com aquilo, e aos poucos você vai perdendo a sua autonomia, a sua independência em diversos aspectos. Por isso que quando a gente pensa em relações mais autênticas, é muito nesse sentido de assim, nós somos interdependentes, nós precisamos uns dos outros, nós não somos completamente independentes e não seremos. Só que a gente precisa entrar em contato com essa interdependência, compreendendo que a gente pode e a gente... a ideia é que a gente busque relações mais autênticas e que a gente preserve a nossa individualidade. Então, nós tenhamos com as pessoas com quem a gente está se relacionando os momentos ali de troca, de intimidade, né, desses momentos mais de fusão, mas que somos indivíduos e que a gente precisa preservar a nossa subjetividade, nossos interesses, nossos anseios, nossos desejos, porque senão, aos poucos, vai acontecendo isso, a gente vai se anulando, a gente vai se apagando e sem perceber, né? A gente vai somente entrando em contato com aquilo para, às vezes, não gerar uma briga, um conflito. Um dos livros que eu vou depois compartilhar com vocês é o Conversas Corajosas, e a autora, ela fala muito sobre as chantagens emocionais. Por exemplo,
exemplo, o silenciamento. Então, muitas pessoas que, por alguma coisa que o companheiro ou companheira fez ali, que ele julga como algo equivocado, que ele discorda e ele fica contrariado com aquilo, ele não agride, ele não profere para aquela pessoa palavras, nem xingamento, nem nada, mas ele se isola emocionalmente. Então, às vezes, ele fica 1 semana, 15 dias sem conversar com aquela pessoa, sem interagir com aquela pessoa. Então, assim, quando a gente começa a entender que nós fazemos muitas chantagens emocionais e nós recebemos também essas chantagens, a gente começa a perceber como o nosso lado, né, da nossa criança interna, ela acaba expressando e provocando muitas coisas que a gente precisa olhar com muita atenção e com muita gentileza, porque em diversas formas de se relacionar, a gente acaba reproduzindo tanto o que a gente aprendeu das gerações passadas, quanto o que a gente aprendeu que funciona e que vai ajudar ali, vai fazer com que o outro se vincule de algum modo para nós. Mas a gente não mede as consequências, os efeitos colaterais daquilo ali, como nessa pessoa que vai perdendo a própria personalidade, as características dela. Então, ela vai realmente se distanciando dela mesma nesse sentido. Claro. Pode. É um extremo da história dela, é algo comigo. Eu também fui casada por um tempo, me separei, já tenho 6 anos, e aí eu vivo o oposto de tudo isso. Eu acho que eu passei esse tempo todo sozinha e eu me vi tão bem sozinha comigo mesma, que hoje chega a ser super difícil me imaginar com alguém, porque eu acho que ninguém é capaz, sabe, de conseguir conviver no meu campo magnético. Assim, tão bem que eu vivo comigo mesma, assim, sabe? Eu não sei até que ponto também isso é saudável ou não, porque é o que você falou, ninguém vive sozinho o tempo todo, Sim. né? E como saber o limite disso, sabe? Acho que é mais uma dúvida. O equilíbrio lidar com isso, sabe? Sim. Porque agora eu vivo num momento que eu falo assim, meu Deus, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém, sabe? Doido. Essa sensação que eu estou trazendo em relação à interdependência é a gente entender que nós precisamos de cuidado e nós precisamos cuidar. Não somente em relacionamento amoroso romântico, mas na vida, né? Nós precisamos receber cuidado e a gente também promove esse cuidado. Quando a gente pensa nessa interdependência, é você entrar numa lógica de se relacionar e de interagir, de trocar com as pessoas, no momento em que você escolhe, no momento em que é confortável para você, mas talvez a sua intenção, a sua busca diante daquilo ali não seja condicionada, por exemplo, a estar numa forma, num modelo rígido. Talvez você queira estar trocando, interagindo, diálogo. O seu interesse é na comunicação, é na troca ali de ideias, né, de ideologias. Às vezes, talvez uma troca mais de carícias afetuosas, sexuais. Só que no momento em que você começa a entrar em contato com aquela pessoa, e você já vive muito bem, né, sozinha, isso pode acabar provocando uma sensação de que estar com o outro pode se tirar exatamente o que você conquistou, sendo que todas as relações, principalmente as relações mais significativas, as relações mais profundas e mais íntimas, elas vêm acompanhadas também de dor. Elas vêm acompanhadas também de frustração. Não existe a gente se relacionar sem a gente se frustrar, porque senão a gente vai estar numa camada muito superficial, muito rasa. As relações que com mais intensidade, mais profundas e significativas na nossa vida, vêm acompanhadas de dor também. Só que a gente precisa entender a dose disso, né? E não tem fórmula, né? Não tem aqui, eu não vou conseguir trazer assim, vai ser dessa maneira. Eu não vou conseguir dar essa resposta, mas... Você veio pra isso, não Mas é justamente isso, é a gente entender que essa equação, ela vai precisar de acordos e atualizações e renovações a todo momento. E esse é o trabalho, esse é o esforço. Porque se a gente não se vincula também, a gente fica com esse receio de entrar em contato com o outro, a gente perde intimidade. E a intimidade, ela é importante, ela é significativa para que a gente possa aprofundar nos relacionamentos. Porque senão a gente vai viver uma ideia também, uma lógica,
lógica de eternos começos. Então, você começa com outro, e você não aprofunda com ninguém, né? Você não entra em contato ali no que tem de mais íntimo e nessa exposição, nessa vulnerabilidade emocional com o outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, de instabilidades emocionais, a instabilidade emocional, ela também está muito associada à falta de amor. Do que a gente recebeu ou não recebeu na infância, das nossas trocas na relação, na vida adulta. Então, como é que está essa bagagem emocional? Então, muitas pessoas que hoje se veem instáveis emocionalmente é porque elas estão com ausência de amor, com ausência de cuidado. Entende? Então, é muito importante a gente olhar para isso também. Interessante isso que Lara falou, porque, por exemplo, vocês conhecem a série Black Mirror? Você sabe por que o nome da série é Black Mirror? Alguém sabe me dizer por que o nome da série é Black Mirror? Exatamente, a referência é com celulares. Isso aqui é um espelho negro. E por que espelho negro? O Byung-Chul Han e outros autores falam que a gente vive agora no inferno do outro. O que é inferno do outro? Tudo que não sou eu é um inferno. Quer uma coisa mesmo? Já parou para sentar com amigos e decidir um filme para assistir? Ninguém quer sentar para perder 2 horas com um filme que você não gosta, né? Você gosta de filme de terror, eu não gosto. Eu não quero assistir o filme que você decidiu, não é? Mas, numa extensão disso, Black Mirror significa o inferno do outro. Quer dizer o quê? A todo tempo eu estou reforçando a mim mesmo. Isso é uma parada que é louca, porque, tipo assim, por exemplo, eu ficaria muito rico se eu pudesse vender a autoestima do homem hétero rico. Se eu pudesse vender a autoestima do homem hétero rico, eu venderia, porque ele tem uma autoestima alta ao ponto que ele acha que merece amor. E automaticamente, quando ele se relaciona, ele vai querer moldar o outro, não dizendo todos, aqui fazendo uma generalização. Mas há essa relação hoje que o Byung-Chul Han ele fala, que há muito que o outro, eu mereço amor, mas o outro só merece meu amor se ele se moldar a mim. Então hoje tem 2 coisas que a gente vive, né? Primeiramente, que é eu querer moldar o outro ao meu jeito, ou muitas vezes, se falta autoestima, eu querer me apagar para merecer estar na vida do outro. Então uma coisa louca que a gente vive hoje, né? Tipo, essa questão do Black Mirror. A todo tempo eu consumo aquilo que só me valida e automaticamente tudo aquilo que não sou eu é o inferno. Isso aqui é um espelho negro. Mas também isso destrói nossa autoestima ao ponto que quando eu estou carente, eu posso acabar me apagando para caber no espelho do outro. Então é isso. Pode falar. Fazer, Carol. São tantas camadas, e é uma reflexão que tem estado na minha cabeça nas últimas 2 semanas. Assim, eu tenho quebrado bastante a cabeça e buscado mais repertório. Fiquei com a sua pergunta na cabeça, se é mais difícil ou mais fácil relacionar daqui para frente. Sim. E com base nas coisas que eu ando pensando e consumindo, eu acho que as 2 coisas. Sim. É mais difícil porque a gente está vendo que reproduzir o padrão que a gente vinha reproduzindo de relacionamentos convencionais, não é que antes não tinha tanto divórcio, é que as nossas avós ficavam que nem a sua amiga, né? Então, parece que vai ficando mais difícil você falar, porra, não era só ser a Cinderela, aparecer o príncipe e tal, todo mundo é escolhido, a gente escolhe, casa e feliz para sempre. Fica mais difícil quando você começa a perceber que você vai ter que desconstruir coisas dentro de você, desconstruir a síndrome do ser escolhida, desconstruir essa coisa da exclusividade e tal. Isso dá muito trabalho e começa a dar um nó na cabeça da gente. Eu passei 15 anos solteira, de uma forma extremamente confortável. Meu B.O. que eu centralizava na vida era outro, não era isso? E aí, eu sempre tinha essa coisa assim, cara, a monogamia ela tem um negócio ali que não vai rolar. Mas, por outro lado, a não monogamia hoje em dia que está super em alta, ela também é muito complexa da gente entender com base em todas as coisas que a gente foi criado e conhece desde sempre. Então, descentralizar relações, aceitar que a gente tem outros desejos, e aí chega até nos conteúdos de Instagram e sei lá, assim, um vídeo, né? Minha namorada tem um date hoje e eu como você. São tantas coisas e a gente volta às vezes pro barco, a gente vai chegar nesse ponto e vai levar o básico, que é o nosso auto-amor, a gente consegue entender, consegue pensar em qualidade de relação e a gente está pensando em formas de se relacionar
nem por onde você quando puxa esse novelo de lã, sabe? Sim. Tipo, no seu caso, cadê a ponta? Gente, Cadê a ponta? Você falando de pé cheio de camadas, mas eu não acho nem como eu vou começar a tirar. No seu caso, por exemplo, a minha última relação me trouxe uma coisa que eu demorei, que no momento que você tem uma conversa mais profunda, então assim, eu não tinha facilidade para ter conversas difíceis. Eu tinha muita dificuldade, inclusive, isso vem da minha infância, da minha... E ter um homem na minha vida que me ensinou a ter conversas difíceis foi muito louco, porque não é normal. Sim. A gente não está acostumada. A gente não está acostumada a falar com vulnerabilidade sobre o que a gente é, o que a gente sente e receber acolhimento de um homem hétero do outro lado. Não é normal, não é comum. Deveria ser, mas a verdade é que no nosso histórico de relações, a gente tem muito menos isso e muito mais casos como esse. Outra coisa, a gente desaprende a ser amada de uma forma com qualidade. E aí você fica esperando a máscara daquela pessoa cair, porque não é possível que seja legal. Você tá aqui, ó, tô dando cedo de Salvador com a guarda alta. E às vezes é só uma pessoa legal mesmo. E é só uma pessoa legal que vai saber ocupar um espaço legal na sua vida de uma forma saudável. Só que a gente não lembra mais com isso. Então eu percebi que eu não sabia ser amada. Que eu não sabia deixar alguém me amar de uma forma saudável porque eu sequer conhecia. Então eu tinha uma relação de extrema confiança. E em alguns momentos eu deixei minhas inseguranças procurarem coisas que elas não existiam e que os atos da pessoa não estavam me dando motivo para mas é porque eu não lembro como é ser amada, eu não sabia mais como era ser amada, ou talvez nunca tenha sido, sem a guarda alta. Eu teria analogia que é assim, você passa eu tenho 37 anos, você passa a vida inteira morando numa grande cidade, aí quando você vai para o Vale do Capão e você como mulher sozinha pode andar sozinha durante a noite às 2 da manhã, que o máximo que vai acontecer é uma cobra ou um sapo, que nos primeiros dias você anda assim, tensa, porque você está acostumado a andar na cidade, andar com medo de alguma coisa acontecer com você. Demora dias para você relaxar e andar tranquilo. Numa relação saudável, que não invade o seu espaço, que permite que você tenha o seu espaço, que também importa o espaço, que não tem esses que não tem essa putaria toda aí que tem na sua... A gente não sabe, porque a gente desconhece e demora às vezes anos, se essa relação durar para você entrar, então, porque nem esse espaço a gente conhece. Então são infinitas camadas. E aí quando você entra nesse processo todo, você também tem que ter a camada que ressoe, que encontre alguém que esteja nessa pira toda mesmo, porque você está em todo e essa onda de conservadorismo, e aí você vai lá e encontra um cara que apenas quer. Isso não vai bater, então aí fica mais difícil. Quanto mais você se desconstrói, talvez fique mais difícil de você encontrar onde você está frequentando as pessoas que estão se desconstruindo da mesma forma que você. Mas quando você encontra, talvez as relações com o passar do tempo vão ficando mais fáceis, porque você está percorrendo esse caminho, que é uma grande terapia da vida, autoconhecimento, isso não é só sobre relacionamentos, né? Mas minha cabeça não tem também nenhuma resposta, eu tenho só infinitas perguntas. Maravilhoso. Se eu entrar numa relação monogâmica, eu posso querer morar junto? Eu posso querer casar? Eu posso... Porque como saiu do modelo tradicional e a gente está querendo entrar, a gente não sabe nem como é esse novo modelo e porque ele também não tem uma resposta. Sim. Exatamente. E os filhos? Velho! São muitas coisas. E ainda a gente vai viver, trabalhar. Não. É puxado, são muitas, mas pro seu caso, vai ser o caminho de você aprender a deixar alguém te amar de uma forma bonita e ela existe. Sim. Eu achava que não era possível, Sim. mas eu já tinha existido. Mas ela existe. Não, isso que você falou é muito interessante, porque você falou uma coisa que é muito interessante. Há várias camadas aí, né, do que tem acontecido, e você vê um gancho interessante que à medida que você vai se desconstruindo, é mais difícil encontrar. No caso, você é uma mulher heterossexual, né? Então é mais difícil você se relacionar, né? É isso. E eu tava falando isso com Lara antes, né, que tipo assim, a gente tá vivendo uma era de mudança e de crise também. Por que de mudança e de crise? Porque de 100 anos pra cá, o modo de vida das mulheres mudaram pra caramba. Mas de nós homens, não.
Então, tipo assim, eu acho que a gente tá tomando... Agora, homens, que a gente não falou até agora, né? Só eu que falei até agora. E ele também, o Davi, falou. A gente tá tomando um baque agora. Por que eu digo isso? Porque enquanto eu tô vendo uma coisa positiva, que as mulheres falam de si mesmas e conversam entre si, nós homens não conversamos sobre nada, sobre nada. Não há espaço pra gente pra ser vulnerável, porque vulnerabilidade pra gente é fraqueza. É fraqueza. E a gente tem até medo de falar com vocês. Eu acho que, por exemplo, eu converso muito com a Lara sobre muitos assuntos, mas com quantas mulheres eu me sinto confortável para falar as coisas que me doem, sabe? E isso é complicado, porque se a gente não fala, a gente tá atrasado, velho, pra caralho. Desculpa o palavrão. A gente tá atrasado. Então, tipo assim, por exemplo, o índice de suicídio entre homens é 3 vezes maior. É 3 vezes maior. Aí você fica assim, como é que pode isso? Os homens são minoria no mundo e o índice de suicídio é 3 vezes maior. Por que isso acontece? É, exatamente. Então, tipo assim, a questão é, tipo, aí vem outro questionamento, né? Como é que a gente cria esse espaço para nós homens? Por exemplo, a Lara, ela atende homens e mulheres. Quantos homens te procuram? Hoje já tendo mais homens, tá chegando mais homens do que Sério? mulheres, te juro. Para você, qual o segredo para você conseguir fazer com que homens se abram com você? Exemplo, eu me abro muito com a Lara. Qual o segredo que você acha que tem feito assim? Porque realmente é muito difícil você achar, nós homens, acharmos um espaço para sermos vulneráveis. Eu acho que assim, a pessoa quando ela busca, né, geralmente quando ela busca terapia, ela já está em um lugar de desconforto, né, de algum incômodo, alguma dor. Para você buscar uma terapeuta, um terapeuta, acredito que você precise ter ali algum lugar de afinidade, de conexão com aquela pessoa. Eu sinto que na parte de um diálogo mais transparente, mais aberto, assim, sem tentar colocar muita máscara, a gente consegue entrar em sintonia. Então, por exemplo, na nossa amizade, né, toda vez que a gente troca, você já tem um lugar de disponibilidade, você já traz um lugar de abertura. E no momento que a gente se permite trazer a nossa vulnerabilidade, você falar sobre as suas feridas, sobre seus incômodos, eu expor as minhas feridas e incômodos, a gente começa a sintonizar, a gente começa a se conectar. Se o meu discurso ele não está alinhado de algum modo, porque hoje também tem essa questão, né? Tipo assim, se você percebe que a sua terapeuta, a pessoa com quem você cogita fazer terapia, se você vê algum pensamento divergente do seu, você talvez não escolha por aquele caminho. Então, por que tem tantas pessoas hoje em dia que eu acho maravilhoso, inclusive, a pessoa busca uma terapeuta LGBTQIA+, porque percebe que aquela terapeuta segmenta e trabalha com aquela parte. Pessoas pretas, por que ela escolhe um terapeuta ou uma terapeuta preta? Porque tem ali um lugar que a terapeuta branca não vai chegar. Né? Então, assim, já tem esse ponto em comum, interseção e as afinidades, as conexões, que elas são necessárias para que elas criem uma aproximação e esse lugar de, como você falou, a guarda baixa. Então, é lindo ver o seu relato, porque é muito esperançoso, sabe? Porque, assim, dentro do que eu atendo de homens, é muito interessante, porque você vendo os bastidores e o lado das feridas emocionais masculinas, a gente começa a ter muita compaixão também. Então, muitas vezes eu estou nas rodas e eu vejo algumas amigas minhas, e às vezes até eu mesmo reproduzindo de uma forma bem genérica, né? Tipo, porque homem bota homem tudo no mesmo pacote, é a mesma coisa. Só que é muito rico quando você está no outro lugar e você escuta os bastidores de vários homens também, e você sabe as dores daquele homem, você percebe as dificuldades e todos os entraves que tem aquilo ali, então você tira também esse lado de generalizar e você humaniza, e você percebe, como você falou, a questão do machismo no sistema patriarcal, que eles também são vítimas como nós em diversos aspectos, e aí a gente não é passar pano não, mas a gente começa a ter uma sensibilidade um pouco maior e perceber que ali também tem um ser que muitas vezes está buscando uma desconstrução, está buscando uma mudança, está buscando um avanço, por mais que às vezes de forma proporcional seja inferior às mulheres, mas que quando a gente olha nessa perspectiva, isso dá uma esperança, traz uma atmosfera assim renovada. Então, olhar depoimentos como o seu e a gente poder falar também desses homens ou dessas histórias, dessas narrativas de pessoas, de homens e relações saudáveis,
é muito construtivo, é muito próspero para a gente, porque senão a gente acaba só reproduzindo e saindo e continuando nesse condicionamento de que relações tão complexas, que o homem não presta, que pá, e isso não vai chegar, que é um lugar que a gente quer que a gente possa ter esse entrosamento, a gente possa estar falando de uma forma honesta, transparente, com a nossa vulnerabilidade, com as nossas feridas emocionais. Então, falando de um lado luminoso e de um lado sombrio, como seres humanos, não somente como, né, independente do gênero, mas como seres humanos. Interessante isso. Você levantou a mão? Vamos ver. Se você quiser falar, pode falar. Não fique tímidos, não. E os homens falem também. Tragam as suas perspectivas. É isso que eu ia perguntar, leituras. tipo assim, qual são os desafios de vocês? Agora, homens, falem pra vocês. Porque, tipo assim, as meninas abordaram temas interessantes. E, tipo, uma coisa que você falou que ficou na minha cabeça, que é o alívio que você sentiu. E, tipo, realmente, eu fico, porra, velho, eu entendo isso, porque, realmente, pelo menos são poucos homens que eu conheço que eu consigo parar e falar assim, poxa, esse cara seria um ótimo parceiro pra uma mulher. Hoje é muito difícil você ver esses homens assim e apontar. Mas, mais incrível que pareça, esses caras que eu conheço, que seriam ótimos parceiros, são preteridos. Então, tem essa complexidade também, né? E por aí vai. Então, tipo, eu entendo você, velho. Realmente tá muito difícil. E, tipo, muito difícil mesmo, velho. E também, então, eu entendo muito essa questão do alívio, né? E a gente muitas vezes tá se sentindo apagado. E sobre o que Lara falou agora, né, sobre essa questão dos homens, né, eu acho também que daquela coisa que a gente estava conversando antes. A gente vive uma sociedade atualmente que a vulnerabilidade ela é importante, mas ela é difícil porque, por exemplo, quem aqui tem o hábito de publicar foto e não editar a foto, só publicar? Sim, sem editar. Agora, das pessoas que não editam, quantas aqui não editam, mas pensam muito na pose? Se você parar para pensar... se você... Exatamente. Sim. É interessante isso, né? E porque isso não há problema nenhum nisso. A grande questão é assim, eu estava conversando com a Lara que a gente é amigo, mas a gente se vê muito pouco. Então, eu consumo a Lara nas redes sociais. Toda vez que eu a encontro, eu percebo que há um baque assim, porque minha mente alimentou a Lara da minha cabeça com as redes sociais. Né? Então, quando eu a encontro pessoalmente, eu percebo que há uma diferença. Né? E qual é a grande questão disso? Que a gente não só se edita em fotos. A gente todo tempo se edita como pessoa, né? A gente pensa como a gente se veste, o que a gente fala e por aí vai. Por quê? Tem um episódio de Black Mirror, conectando com Black Mirror, que é um episódio que, em um futuro próximo, as pessoas têm estrelas na cabeça. E ficam se avaliando. Vocês já viram esse episódio? Eu vi. Quem aqui não viu? Quem aqui não viu esse episódio? É péssimo. É assustador, assombroso. Esse episódio, essas pessoas se relacionam e acima delas tem, tipo assim, estrelas de avaliação. Tipo de Uber. A gente fica preocupado com a nossa estrela do Uber. Tipo assim, ai meu Deus do céu, não vou falar de política porque senão minha estrela vai baixar, né? Se vocês observarem, a gente está vivendo isso no todo. No todo. A gente está preocupado com nossas avaliações a todo tempo. E se eu não me engano, essa série foi bem antes do Uber assim estourar. Muito antes. E aí é isso que te arrepia, porque você vê como o mundo está se moldando. Basicamente, o Instagram é a mesma coisa. Exatamente. Então a gente se avalia por curtidas, por exemplo. Você publicou uma foto de um lugar que você gosta, mas não teve tanta curtida assim. Flopou. Isso mexe com a nossa autoestima? Mexe o ego, né? Aí eu lhe pergunto, quando a gente consegue ser nós mesmos e flopa, porque a flopagem é basicamente a não aprovação social, né? Será que a gente está preparado para isso? A vulnerabilidade está muito nesse campo da aprovação social, né? De tipo assim, será que ser o eu de uma forma saudável vai me gerar aprovação social? Estou preparado para essa desaprovação social? E é muito disso, né? A não edição é muitas vezes ser vulnerável. Tem uma frase do Kafka que eu gosto muito assim, ó, que ele disse que ele descobriu que a vida era um baile de máscaras e ele foi pra festa com a cara dele mesmo, não foi de máscara. E isso deixou ele arrasado. E a vida é um baile de máscaras, né? Aí você fica assim, caralho, velho, tipo assim,
Eu tenho coragem de tirar minha máscara, essa edição que eu criei de mim mesmo, né? E a gente tá se editando a todo tempo, velho. Então, tipo, acho que o maior desafio disso, volto a repetir novamente, terapia é caro, mas vale a pena, é porque eu acho que é muito difícil sem essa ajuda profissional, né? Claro, também tem a leitura, tem esse bate-papo que é muito importante, que é esse entendimento, né? Tipo assim, quando é que eu vou ter coragem de tirar essa máscara, pelo menos alguns momentos, né? Que são necessários para conseguir encontrar o fio da meada. Então, acho que a nossa maior barreira é em relação a isso. Diga. Ó, um dos meus aprendizados agora nesse pós, né, é tipo tentar não me perder de mim mesmo, né? Então vai nesse lugar de autenticidade, tipo de ser quem eu sou mesmo, autêntica, porque eu acredito que só sendo quem eu sou, de fato, eu vou, né, botar minha verdade pra fora e encontrar alguém que goste de mim do jeito que eu sou. Aí eu vou dar um exemplo, assim, muito, né? Meu nome já me rendeu uma paixão. 10 dias pra garota aqui. Aí a gente tava domingo na praia, pensa aqui, a praia assim, ó, bombando, não tinha espaço pra nenhuma câmera. E aí a minha paixão é um londrino, um cara de Londres. Eu cheguei na Bahia, achei, oxe, vou recuperar a minha separação, vou pra Bahia, terra da cura. Pegar os baianos, entendeu? Baiano tem um bom. Tem amor, tem berimbau, Aí a gente tava lá com a tenda estendida, a canga estendida. Aí tinha gente com descolorante nos braços, aquele monte de mousse, né? E eu aqui, com as pernas bem abertas, com as meninas com a pinça, tirando os pelos, assim, licença poética, né? Domingo, tá todo mundo fazendo tudo, ninguém se vê, eu tô aqui, daqui a pouco eu olho pro lado, pá, o gringo. E eu assim, o gringo, olha a cena que ele vê. A crush, tirando de fora. Eu assim, meu Deus, você é que não tô acreditando. Você não pode ver isso. Aí eu pensei assim, essa sou eu, entendeu? Eu sou brasileira, tô fazendo isso aqui mesmo. Então, tipo, como a gente sustenta nós ser quem a gente é, né? Exatamente isso pra não... Porque pra mim aquilo ali não tinha problema. Tanto que eu tava fazendo. Eu queria, de fato, desde o início, pensar que isso não pudesse ser um problema para ele também. Sim. Né? Sim. Se eu estivesse ali com ele, beleza, ó, vou tirar aqui meus pelinhos, cada um tá, né, fazendo seu rolê e tá tudo certo. E como sustentar isso para não deixar de fazer algo que você quer fazer para caber no mundo do outro, para agradar o outro o tempo todo. Entrar nesse equilíbrio, né? Que eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente acaba, às vezes, se diminuindo para caber, ou deixa de comer uma coisinha porque o outro, não come isso, tá louco para comer, mas tipo, não, tu quer agradar o outro. Então, eu acho que vai muito do lugar do se sentir pertencente, se sentir amado. Todo mundo quer se sentir amado. Todo mundo quer que alguém ame, né? E aí, às vezes, a gente se perde de si mesmo. Então, é sempre esse movimento de resgate. Aí, quando a gente atinge isso, tipo, muito tempo solteira, sozinha, parece que ninguém mais vai poder caber no teu mundo, porque é muito bom. Tá lá com a tua pia sempre organizada, não tem pingo de xixi no vaso, entendeu? Como alguém vai entrar na minha vida agora se tá tudo organizado, né? Mas a vida te dá umas rasteiras e aí aparece alguém pra... Mas assim, só compartilhando isso assim, sobre a autenticidade, né? Sobre como a gente se manter fiel a nós mesmos. E acreditar que alguém vai ser fiel a ela mesma também. E ainda assim vocês vão conseguir, né? Alguém ou alguém, isso depende do tipo que você vai, né? Mas a verdade como caminho, né? Porque se a gente mente para nós mesmos... É a pior mentira, né? Essa é a pior mentira, não é a mentira do outro. Eu acho que a gente faz isso porque a gente tem a síndrome da princesa escolhida. Eu preciso ser escolhida, eu amo síndrome da também, mas eu preciso me encaixar, porque se alguém me viu e me desejou a ponto de me escolher, eu preciso garantir essa escolha, porque a vida, eu preciso ser escolhida por um companheiro, porque isso
isso é importante, parte da vida e tal. Se eu perder este cara que me escolheu, eu não vou achar outro, porque a mulher, inclusive, tá no mapa da fome. Então, É isso mesmo. porque a gente vai se agarrando e tem uma vibe de escassez, eu acho. Sim. Isso, assim, é uma coisa que eu pensei muito recentemente. Tem uma vibe de escassez que é do tipo, não vou gastar meus 5 contos, porque senão eu nunca mais vou receber o dinheiro da vida. Assim, não, eu vou me sacrificar partes de mim aqui para não perder este cara que me escolheu, porque se ele deixar de me escolher, ninguém mais vai me escolher. E a gente quer ser escolhida, especialmente dentro da ótica do amor romântico, de todo o conservadorismo, que você escolhe aquela pessoa com quem você vai amar e honrar e ser fiel até o resto da sua vida. Então a gente vai fazendo isso porque tem uma grande parte de nós que acredita que é muito difícil ser escolhida. Ou talvez seja uma grande parte de nós que acredita que a gente não é tão digna assim de amor assim. Então, se um me amou, deixa eu agarrar isso aqui, porque será que a gente não é tão digno mesmo de amor assim? Sim. Tanto a gente não te ama, só faz isso assim, uma família não te ama. Tanto a gente te ama, por que é tão difícil? Por que a gente acha que é tão difícil um amor afetivo, tipo, da pessoa que você interessa, a ponto de que eu preciso me anular para manter isso? E aí isso também sai do amor saudável. Sim. Né? É meio utópico, entre aspas, porque realmente não é fácil na prática, mas hoje, do meu ponto de vista, não tem como construir uma relação saudável, um amor saudável, baseado não na vulnerabilidade e não em ser quem você é e tirar os seus pelinhos na praia, entendeu? Porque o dia que você quiser tirar aqueles pelos na praia, ele vai falar, credo, que horror, que absurdo, porque a gente vai escondendo, né, as nossas camadas no começo, enquanto a gente quer acreditar da paixão e tal. Sim. O amor, depois que passa da paixão e entra no amor do dia a dia, ele é trabalho, ele requer esforço, ele requer construção, ele requer conversas difíceis, blá blá blá. Se a gente não tem coragem de se assumir para a pessoa que está com a gente, porque a gente faz isso se dividir da vida, a gente vai se assumir também. Sim. Por que eu vou dividir? Vou construir a vida com alguém com quem eu não tenho coragem de me assumir para essa pessoa? Sim. É irracional. E a maioria das pessoas faz isso também. Não, interessante que você falou isso, muito bom. E isso que você abordou aí sobre essa questão de a gente não se deixar se diminuir, eu acho que de um dos fios meadas, né, dos muitos fios que a gente pode encontrar, acho que tem um, que esse assunto aqui me fez lembrar, né? Tem um livro chamado A Morte de Ivan Illich, do Tolstói. Alguém aqui conhece esse livro? É um livro muito bom, e tem a Metamorfose de Kafka também, que é muito bom, que é uma resposta que é bem interessante, que fala que nada clareia mais a nossa visão do que a proximidade da morte. E por que eu digo isso? Por exemplo, a gente vive num mundo hoje que, quando você abre as redes sociais, parece que a vida de todo mundo é perfeito. E a gente vive com a sensação que a gente não vai envelhecer nem vai morrer. Sendo que a gente pode morrer a qualquer momento. Tem um filme chamado Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, né? Tem o Brad Pitt, é um livro que virou filme, né? E tem um personagem, né, que ele vive correndo atrás de uma vida perfeita, né? Ele não tem nome, esse personagem, interessante. E ele alcança a vida perfeita, mas começa a sentir insônia, porque ele alcançou tudo o que ele queria e sente que está num grande vazio. Aí ele vai pro médico, né? O médico fala assim, doutor, não estou conseguindo dormir, estou estressado, estou ansioso, estou mal, como a gente está assistindo hoje, né? Estou muito ansioso, quero remédio. E o médico fala, olha, você não precisa de remédio não, vou te dar um remédio muito melhor. Comece a ir para o clube de tratamento com câncer. E você vai ver uma galera que está próxima da morte, e você vai dormir que nem um neném. E nesse filme ele começa a ir para clube de tratamento com câncer, e ele vê uma galera em sofrimento, falando sobre a vida. E ele vê pessoas com câncer, muitos com câncer terminal, falando sobre como viver é maravilhoso, como estar próximo da morte, perder o medo de morrer, como o tratamento está sendo doloroso, mas ela começa agora a vivenciar as coisas que ela quer, e por aí vai. E no filme ele começa a dormir que nem neném. Não vou dar spoiler do filme, que o filme tem muito mais além disso, mas, por exemplo, não quer dizer que vocês vão começar a consumir só bocão e jornalismo de terrorismo, não. Estou dizendo isso, não. Mas, por exemplo, quando a gente conversa com alguém mais velho... Como é seu nome? Qual é o nome da sua vozinha? Minha avó Jurene. Por exemplo, quando a gente conversa com alguém mais velho, a gente tem uma perspectiva da vida que é diferente, porque a gente tem uma ideia da juventude eterna. Então, a gente se distancia da questão do ancião, né? Do ancião, da anciã. Isso é muito importante. Quando a gente consome obras que refletem sobre a morte, sobre o sofrimento da vida,
quer dizer que precisa sofrer um acidente ou passar por uma perda de alguém para me refletir sobre a morte. Então, a literatura tem isso, conversar com pessoas tem isso. Quando você percebe, por exemplo, alguém que já passou por uma situação de quase morte? Alguém aqui? De quase morte? Você? Diga aí, quando você passa por uma situação de quase morte, não é algo que clareia a sua visão, não? Sobre a vida? Aproveitar bem a vida, tá? Quase morri afogado algumas vezes. Sim. Passa um filme assim, passa um filme assim na cabeça, rapidamente assim, e você sai muito desejoso de viver a vida. Sim, sim. E é exatamente isso, velho. A visão da morte, a gente tem uma visão de mundo hoje que ela faz você entender que você não vai envelhecer, que você não vai morrer. Então a gente vive um dia como se o tempo fosse infinito, tipo assim, aqui é minha amiga lá, que nada, depois eu vejo a Lara, que nada. E a gente vai criando um filtro. E quando você, sei lá, passa a situação de quase morte, então alguém que você ama morre, você fica assim, caramba. Aí vem o questionamento, né, sobre isso. Por exemplo, a gente começa sobre relacionamentos amorosos, né? Se você descobrisse agora que você vai morrer daqui a 5 anos, isso é definitivo. Não tem... Você acha que você viveria a vida como você está vivendo agora? Agora sim. Mas há 2 meses atrás, não. Que massa esse reconhecimento. Então, quem aqui mudaria alguma coisa na vida se descobrisse isso? certeza. Quem aqui mudaria? Exatamente. E exatamente esse é o grande ponto, velho. A gente vive uma sociedade hoje que faz você esquecer que você vai envelhecer, que você vai morrer. Que você tem que ser jovem eternamente. Então a gente briga contra a velhice a todo tempo, né? Hoje você ter bigode chinês é um crime. E você sente que você vai morrer com 80 anos de idade, velho, linda na cama. A gente sente isso, né? Isso é uma ilusão, velho, que cega a gente, velho. Tem muitas questões que angustiam a gente, muitas questões. Mas a proximidade da morte. E nossa cultura de hoje matou isso, porque os povos antigos, eles cultuavam a morte não como querer morrer, mas entender que a morte é o processo da vida e a morte clareia a visão sobre a vida. Mas quando a gente vive como se a gente fosse eternamente jovens e imortais, a gente começa a se iludir com muita coisa. Então, tipo assim, por exemplo, feminicídio. Quantas mulheres continuam porque acham que o marido não vai fazer nada até ele fazer? Quantas pessoas continuam fazendo determinadas coisas porque acham que não vai dar nada? Quando a gente tem a sensação de, tipo assim, percepção de morte, fica assim, caramba. E por que isso acontece? Porque nós, seres humanos, até então a ciência tem mostrado, que nós temos dificuldades em medir consequências a médio e a longo prazo. Mas consequências a curto prazo a gente pensa. Então, por exemplo, quando você lê obras como A Morte de Ivan Illich, A Morte de Ivan Illich, só para dar uma pequena introdução da obra, é um livro muito curto e muito bom, vale a pena ler. É sobre um cara que é jovem e ele quer se tornar assim dele. Ele nasceu pobre e a meta dele é ficar rico. E ele faz de tudo para ficar rico. E você vê coisas que ele faz no livro que são interessantes. Que é tipo assim, se aproximar das pessoas certas, contatos, criar uma imagem, coisas que acontecem até hoje. E quando ele fica rico, ele recebe o diagnóstico de morte. E ele percebe que o dinheiro dele não pode fazer nada. E nessa situação, o autor vai descrevendo como o personagem ele começa a ver a vida diferente e começa a perceber que ele vivia numa ilusão, que a morte clareou a visão dele. Já no livro Metamorfose de Kafka, ele é um jovem bonito e forte, né? Quem já leu conhece, que vai vivendo a vida dele e um dia acorda transformado num inseto horroroso. Imagine você amanhã acordar transformado num inseto horroroso que não consegue se mover. Você perdeu sua aparência e sua utilidade. Você sem aparência e sem utilidade, qual é o seu valor? Para o outro. Porque assim, existem 2 tipos de valores. O valor que o outro me dá e o valor que eu tenho. Muitas vezes, para o outro, meu valor está na minha utilidade, na minha juventude. Né? Mas se eu perder isso, onde é que está meu valor? E a gente vive uma sociedade hoje que a gente deposita a nossa energia apenas na juventude e na utilidade. Mas se você agora perder sua utilidade e sua juventude, você depositou o que no seu valor próprio? Onde é que a gente depositou isso? A gente gasta horas em academia, a gente gasta horas em cirurgia plástica, a gente gasta horas trabalhando. Importante. Vou dizer que isso aqui não é importante, não. Mas, tirando isso, quanto a gente gasta de tempo e energia investindo no valor próprio? E isso é bem interessante, pode dizer. Eu
gente é o lugar onde a família encontra na gente, um lugar de apoio também, tudo. Mas às vezes depositam muitas coisas em nós que nós não merecemos. Sim. E na terapia o psicólogo virou para mim e falou assim, eu quero que você faça uma tarefa agora. Você vai para casa, semana que vem, quando você voltar, eu quero que você faça uma lista de coisas que você vai fazer por você. Porque até então, tudo que você fala que é a sua rotina... Ai, me arrepia, gente. Verdade, olha. Tudo que você fala que é da sua rotina, da sua vida hoje, é sempre voltada para alguém. Ou é para sua avó, ou é para sua mãe, que minha mãe faleceu recentemente, então eu fazia coisas para estar perto dela, igual mudei de cidade para estar perto dela, para cuidar dela nessa fase terminal dela do câncer. Então, assim, tudo que eu falei para ele que eu fazia, eu estava até às vezes igual fazer pilates. Eu fazia pilates, eu amo fazer pilates, eu amo estar ali. Eu adoro desafiar meu corpo, tudo que eu realmente arraso ali. Mas assim, eu gosto também de estar no fato de estar com a minha avó. E eu comecei o pilates não por mim, eu comecei pela minha avó, porque eu queria levar ela ali. E aí ele me pediu essa lista. E gente, eu não soube escrever. Eu escrevi coisas assim, eu quero estudar a questão de ourives, né? Que eu trabalho com lojas de acessórios de prata, até depois sigam minha loja. Eu trabalho com acessórios de prata. E eu quero estudar essa parte de ourives, eu quero estudar isso. Então eram listas de tarefas, mas tarefas para algo, não para mim, para a loja. Mas é para o meu desenvolvimento, tudo bem, mas é para a sua loja, não é para você. E aí eu cheguei nele e eu falei assim, você me ajuda? Eu não sei o que fazer por mim. E é muito isso. E hoje, até agradeço até ao Vinícius por essa oportunidade. Ai, gente, eu chamo por qualquer coisa. Mas assim, essa questão da morte, né? Da questão da gente estar próximo da morte. A minha mãe faleceu faz 3 meses. Ela teve câncer terminal. A gente não sabia que ela estava com câncer terminal. Ela só falou pra gente que ela estava com câncer, ela perdeu um rim, estava com câncer e ela começou o tratamento. Foi tudo muito rápido. Eu agradeço muito ao universo por ter feito isso ser rápido, porque a gente sabe como o câncer é e como a pessoa fica assim. Minha mãe, eu acho que ela faleceu com 40 quilos ou algo parecido. Ela, assim, gente, assim, é muito triste. E eu sempre vivi em função das minhas lojas, que eu criei esse objetivo. Falei, não, quando as minhas lojas estiverem rodando super, quando elas estiverem estabilizadas, eu vou descansar. Então foram 6 anos, minha loja completou ontem 6 anos. Foram 6 anos vivendo em função de trabalho. Eu virei uma workaholic. Então foram 6 anos, tipo, acordando, sei lá, 9 horas, indo dormir 2 horas da manhã, só pensando na loja, só buscando conhecimento para a loja. Tanto que o meu conhecimento hoje na área que eu atuo é muito grande, porque eu me formei naquilo. E eu me apaguei. Eu me apaguei no meu casamento, eu me apaguei na minha vida. E eu não fazia nada por mim. Até eu fiz uma declaração pro Romeu, que ela viu, que é meu amigo, que trabalha aqui no hostel, que foi graças a ele, nesse meio desse turbilhão de coisas que estavam acontecendo. Eu terminei meu relacionamento, ao mesmo tempo eu estava mudando para a casa da minha família para cuidar da minha mãe, cuidar da minha avó também, né, que minha avó tem 82 anos, super ativa, mas é uma senhora, precisa de cuidados. E eu fazendo tudo isso, a minha mãe faleceu com a minha mudança dentro do carro. E o meu ex-marido até me acompanhou nesse momento, mas a gente já tinha conversado e decidido que não dava mais, porque estamos em caminhos diferentes. Foi uma conversa até que sadia pro final. E a gente tem uma comunicação agora mais tranquila, tudo. Sempre foi até. Mas terminamos assim até que bem, na medida do possível. E eu nunca me daria a oportunidade de estar aqui em Salvador. Eu não me daria essa oportunidade. E eu cheguei no meu psicólogo e falei, olha, meu amigo está me convidando para visitar ele no hostel em Salvador. Eu falei, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho as minhas lojas para tocar, eu tenho conta para pagar, minha avó, meu irmão, sabe assim? Aí o Romeu falou para mim, Pamela, chega, você agora, você. Então, no meio dessa dor toda, eu vou falar dele porque ele é meu amor, sabe? No meio dessa dor toda, ele fala assim, sempre lembro de você, vem. Você tem que decepcionar um pouco seus pais para você se amar e se entregar para a vida. Você vai ter, às vezes, sua mãe vai viver mais 20 anos. Ou pode ser que ela faleça amanhã, mas e você, Pamela? E aí eu fiz a loucura, né? Peguei e falei, não, vou fazer uma viagem. Vou então, vou ficar 10
um avião, nunca viajei sozinha, nunca. É tudo nunca. Agora é tudo primeira vez. Né? A primeira vez que eu vim no moço, a primeira vez que eu fiz algo por mim. E eu vim para passar 10 dias, né? Aí o Romeu, amiga, você não vai embora, tá? Você sabe, desde o primeiro dia que eu tô aqui, você entendeu que você não vai mais embora? E aí ele foi falando na minha cabeça até que ele conseguiu que eu ficasse aqui de voluntária agora. Eu estou aqui por mais 30 dias como voluntária. E a minha avó, eu falei com a minha avó e minha avó assim, e a minha avó, você vai voltar, né? E o Romeu, a amiga fala pra ela, você nunca mais vai voltar. Mas assim, não garanto mais nada. Mas assim, eu sou muito grata, assim, pelo momento que eu vivo hoje. Até tem muita gente na minha cidade, eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo, que as pessoas sabem de tudo da minha vida, porque é isso aqui. E as pessoas falaram que eu não amava minha mãe, quando a minha mãe faleceu. Que eu não tava nem aí pra minha mãe. Que a minha mãe faleceu, eu tô vivendo a minha vida, sabe? E a gente fala que tem uma frase que é: todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. E é muito isso, sabe? Todo mundo tava me vendo, sim, indo pro bar com o meu, mas é porque eu estava num momento de depressão tão grande, um problema de cobrança tão grande, que estar ali com o Romeu, jogando uma sinuquinha no bar, uma gay, uma menina num bar de Lagoa Branca, que é uma cidadezinha desse tamanhozinho, num bar onde só tem homem, escroto, e a gente tava numa mesa só nós dois dando risada, tomando uma cerveja. E aquilo me trouxe de volta, foi me trazendo, né? Foi me buscando. E hoje eu tô aqui, né, gente? Grande nesse Salvador. Ele vai se achar a hora que eu falar que eu falei dele. Muito bom mesmo. Não sei também. Muito bom. Obrigada por esse depoimento também. Minha história é toda, Muito linda. E baseado em tudo isso aí, você já trouxe essa abordagem muito rica. Para você, essa proximidade com a morte foi uma coisa divisória? Como é que isso impactou você? gente. Foi. Ah, eu choro, tá? Eu choro pra tudo. Pode chorar, fica à vontade. Qualquer coisa eu chorando. Eu vi a minha mãe, era até nisso que eu queria chegar, eu acabo abrindo tantos leques que Sim. eu fujo. A minha mãe, ela era uma pessoa como eu era. A minha mãe, ela tinha um objetivo na vida dela, que era ganhar muito dinheiro, porque ela queria a piscina na casa dela, porque ela queria aquilo, isso, outro. E até antes mesmo da gente descobrir que a minha mãe estava doente, um dia que a minha mãe estava urrando dentro de casa, brigando com o meu padrasto, por ele não fazer o mínimo que ela queria, sabe assim? O mínimo que ele deveria também fazer, não é só a questão de desejar aquilo no Sim. Ela estava pedindo ajuda para ele, de tipo, vem comigo, me ajuda, eu quero isso, vamos realizar isso, meu padrasto naquela moleza, porque ele tinha uma mulher muito forte do lado dele que fazia tudo. E eu estava no mesmo exemplo. Éramos duas pessoas completamente iguais. Meu padrasto, tanto que é da mesma cidade que o meu ex-marido. Nós estávamos na mesma situação. E assim, a vida me proporcionou um exemplo muito claro para mim do que eu não queria para mim, dentro da minha própria casa. Então a minha mãe urrando com o meu padrasto, falando para ele, olha, a gente tem isso de dívida, pelo amor de Deus me ajuda, você é muito acomodado. E eu até entrei no meio da briga e falei assim, Jô, eu sei que a minha mãe ela é descontrolada financeiramente, mas você está com ela na vida dela, você também é. Então se ajudem, vocês só gritam, vocês só brigam, isso pode causar uma doença em vocês, porque vocês não estão felizes. Vocês estão 30 anos juntos e 30 anos que eu vejo vocês, desde os meus 7 anos de idade, eles estão juntos e 30 anos com o mesmo relacionamento. Isso não é saudável. E meu relacionamento estava se encaminhando para o mesmo lugar. E, gente, de verdade, a gente vê de fora é muito fácil. Quando a gente vê duas pessoas brigando, você fala, por que essas pessoas ainda estão juntas? Né? E aí é a hora que você vive aquilo e você vê o quão difícil é sair daquilo. Eu demorei 6 anos, a gente se separou meio que no mesmo período. A gente tem histórias parecidas. Nós somos parecidas. Temos histórias parecidas. Eu vivi 5 anos e meio, 6 anos de relacionamento. Terminei de uma forma que eu consegui sair, que eu não imaginei. Olha lá.
Você tá famoso, você tá famoso. Esse é o Romeu, né? Prazer, Romeu. O Romeu, eu acho que é um bom exemplo de uma pessoa que vive fora desse amor romântico e, sabe, ele proporciona várias experiências. Sim. Que é muito legal, assim, estar perto de pessoas que amam livremente, possivelmente. Eu tinha que ser defumado ontem. Mas ele é uma pessoa também, agora eu vou fugir do negócio da minha mãe, mas ele é uma pessoa que no luau ele falou pra mim, para de usar filtro, você é bonita como você é. E eu, amigo, eu tenho muito olheira, eu não gosto, eu gosto do filtro, mas pelo menos não é uma face. Ele, não, você é bonita, para. Então é assim, ele me busca daquilo que eu me perco. E eu falo, eu te amo muito. Mais só. Que linda. Esse negócio de estar perto da morte me trouxe uma perspectiva diferente, porque eu estava me vendo indo pelo mesmo caminho da minha mãe, da mesma dor que ela tinha, da mesma ansiedade de crescer profissionalmente, de estar ali, e cara, ela morreu com 60 anos, buscando algo que ela não conquistou. E a piscina que ela tanto sonhava, meu amigo, era algo que ela podia ter tido a vida inteira, só que o descontrole dela emocional era tão grande que ela gastava dinheiro com outras coisas e não conseguia aquilo. Sim. Então, eu me dei uma oportunidade de sair daquilo, de não viver a mesma coisa que ela viveu, porque eu vi o quanto foi doloroso. Mas às vezes você não tem uma base para você, um exemplo próximo, para você sentir o tão duro que é aquilo, para você conseguir sair. E eu consegui, assim. Mas é difícil, gente. Difícil. É difícil. Falando sobre morte, acho muito interessante esse questionamento, porque eu mudei um pouco minha atitude a partir da leitura de um livro. O livro é Morra Sem Nada, aproveite ao máximo sua vida. É muito interessante a história, o autor do livro foi um psicólogo, né? E o senhor fez várias perguntas a ele. Uma das perguntas foi sobre estresse financeiro. Ele perguntou assim, você tem medo de ficar sem dinheiro na sua velhice? Ao que ele respondeu, eu espero ficar sem dinheiro na minha velhice. Como assim? Porque eu quero gastar em vida. Não quero deixar meu dinheiro para outras pessoas. Nossa, quando eu li isso, eu fiquei pensando, cara, o que eu estou fazendo com meu dinheiro? Eu já tenho um apartamento lá em Ilhéus, estava juntando para comprar outro, estava me poupando de várias experiências que eu poderia usufruir para ter outro apartamento, para ter mais dinheiro, então eu morreria e deixaria para outros. Aí, esse livro tem um trecho que ele fala bem assim, a sua vida é a soma de suas experiências. Eu falei, nossa, minhas experiências, guardar dinheiro, caramba, eu não estou tendo vida. Olha o que diz mais aqui. Muitos estudos mostraram que gastar dinheiro em experiências nos deixa mais felizes do que gastar dinheiro em coisas. Ao contrário das posses materiais, que parecem emocionantes no início, mas em geral se depreciam rapidamente, as experiências ganham mais valor com o tempo. Elas pagam o que eu chamo de dividendo de lembranças. Algo sobre o qual falarei muito mais no próximo capítulo. Ele disse que ele entrevistou várias pessoas no leito da morte, perguntando, né? E ele percebeu que o que elas mais valorizavam eram as lembranças das coisas boas que elas tinham vivido. Eu falei, caramba, isso mudou minha perspectiva. Então, assim, ao invés de estar. Eu investi muita coisa para comprar outro apartamento. Eu pensei, cara, se esse fosse o meu último ano da minha vida, o que é que eu faria? Velho, se realmente fosse o último ano da minha vida, eu sou mergulhador recreativo. Cara, eu passei 10 dias em Noronha, Abrolhos e Bonito. Eu vou fazer isso. Interessante isso que você... Tanto que relato... Foda é o termo que... Desculpa a palavra, mas foda é o que melhor define. Tem palavras que só o foda, né? É que nem a desgraça do baiano, né? Tem coisa que... exatamente. Isso que também se falou interessante, porque... Duas coisas que você vê que se enquadram a nossa conversa, né? Primeiramente... Isso aqui que a gente está vivendo agora, a gente não tem acesso a isso no digital. Essa conversa aqui agora não tem acesso no digital.
Não existe acesso a isso ao digital. A gente só tem acesso a isso aqui. No presencial, onde não há essa edição. Então, a gente está perdendo muito esse contato. Voltando ao seu questionamento, que é perfeito. Como encontrar o fio da meada? Não tem uma resposta definitiva, mas alguns fios que a gente pode conectar, né? Tipo, a gente está perdendo essa questão do encontro do real para o encontro do digital, onde não há isso. No digital há filtro, há histórias bonitas, todo mundo é feliz e você tem que consumir para ser feliz. E não tem essa riqueza da troca. Segundo ponto também interessante do que vocês trazem é que a partir do momento que a gente não consome o outro como um produto, porque rede social, você consome o outro como um produto, e vai para o presencial e consome o outro como outro ser humano, que não é aquele momento de troca, que é naquele momento só de consumo é de troca, a gente tem uma perspectiva que é muito, muito diferente. Eu observo isso, tava conversando, tudo que a gente está conversando aqui, né? E lá a gente conversou previamente, uma coisa que é interessante, que uma das crises dos relacionamentos amorosos é que a gente se consome como um produto. Por exemplo, você quer ficar com uma pessoa, você vai lá, marca e fica. E faz uma avaliação pós, né? Tipo estrela de Uber, né? E manda pras amigas depois. Exatamente. Porém, manda, dependendo. E aí eu lhe pergunto, eu falei com Lara assim, falei que hoje é muito fácil você trocar nudes hoje. Mas é muito difícil trocar nudes da alma. O que isso significa? É muito difícil chegar para uma pessoa hoje e conversar sobre suas vulnerabilidades e fazer uma troca. Não quer dizer que você vai chegar para o ficante, para o conhecido e contar coisas que podem lhe comprometer. Não estou dizendo isso. Digo no sentido de trocar mesmo, sabe? A gente está perdendo essa capacidade de ter essa troca, no sentido de humanizar o outro, e o outro me humaniza também. Por exemplo, quando você conta isso para mim, eu fico, porra, velho, não sou eu que tenho problema, sabe? Existem problemas reais. As redes sociais não fazem isso com a gente. Você entra na rede social, você entra nas mídias consumíveis e você sai com a sensação que todo mundo é feliz e você não é feliz. Ou que há coisas a serem conquistadas e como alguém falou de atualização, né? Você falou de atualização, né? Quando você chega no padrão estabelecido, muda o padrão. É a ânsia de ter e o tédio de possuir. Exatamente. Sim. Você vai se matando para sustentar não só um padrão financeiro, mas um padrão de relações também. Sim. Sustentar o casamento, por exemplo, né? É um padrão. O casamento é um padrão. Então você vai se esvaindo para sustentar, né? Eu até falando do link com a morte, com as coisas. Eu andei sobre as minhas reflexões sobre monogamia, não monogamia, casamento, morar junto com essas coisas. Sim. Fiquei pensando, poxa, mas tá, a gente tem amores plurais, né, hoje em dia, na monogamia e tal, mas não existe dentro de nós uma vontade de envelhecer com alguém? Tipo, uma construção. Acho que você estava falando quando eu cheguei assim. Foi. Pô, tem todo um estímulo para conhecer gente nova, se despir de alma para tudo. É gostoso também você ter aquele lugar que é o confortável, não no sentido de acomodado, mas o que você conhece. Segurança, né? A segurança da troca, saudável e tal. Só que também essa coisa de envelhecer com uma pessoa, porque a gente acha que a gente vai todo mundo morrer com 98 anos dormindo. Sim. Né? E essas discussões, elas estão maravilhosas. Estamos assim, pelo menos a gente aqui, tudo na casa dos, sei lá, 40 menos. Sim. Eu sigo uma terapeuta de casal, que ela fala como é diferente quando ela está atendendo um casal de 30 do que quando ela está atendendo um casal de 60. Porque são outras coisas, são outros questionamentos. O medo da ausência, da morte, tal, não sei o quê. Então, os dilemas também vão acompanhando a vida. Será que quando a gente escolhe ter mais pluralidade de amor, a gente ganha na conexão que vai talvez te acompanhar, ou a gente perde porque a gente vai ficar sempre aceitando e buscando a conexão de início, que tem todas aquelas cores, e depois será que a gente vai ficar um pouco mais amores mais descartáveis ao invés de plurais? Eu tenho essas reflexões, não que eu acho que o contrato assim, religioso e tal, a gente sabe de onde veio o casamento, mas existe um comprometimento com o outro, né? Tipo, não vamos nos descartar a primeira crise ou a primeira dificuldade. Então, são muitas questões assim, sobre, mas eu acho que a gente sente vontade de ter alguém, tentar construir alguma coisa a longo prazo, mesmo sem saber se o longo prazo vai ser quando a gente tem 40, vai morrer com 40, com 50, com 60, mas...
E por outro lado também, existe um quê de sonho, de utopia, porque a grande verdade é que muitos casamentos não chegam, né? Não vamos envelhecer juntos. E, por exemplo, minha mãe ficou viúva com 40 anos. Meu pai tinha 68 quando ele morreu. Câncer também, né? Essa coisa do pai. E a minha mãe, cara, meu pai era muito legal. Sim, elas tinham uma relação de muita qualidade, mas ela falou que ela casar, ela não queria casar de novo. Com 40 anos, ela falou que ela não queria ter um outro casamento, tipo, outra pessoa morando. Eu recentemente também ouvi, tipo, queria que você já tivesse casado. Porque às vezes você não quer casar de novo, tem gente que casa muitas vezes, mas também, será que quando a gente estiver lá do envelhecer, a gente vai estar com os nossos relacionamentos, com o nosso casamento que a gente ficou se matando pra sustentar, ou a gente vai estar numa comunidade de mulheres? Sim. Porque são novas possibilidades, porque essa conversa não existiria 40 anos atrás. Exatamente. Entendeu? Então essas coisas eu também fico muito pensando, porque a gente está querendo prever um envelhecimento com base nas estruturas que a gente conhecia de agora, só que a gente está criando novas estruturas. Então como que a gente vai prever como vai ser a gente com 60, 70 anos, mulheres que não têm filhos, que não vão ser aquela avó que está ali cuidando da matriarca da família? Tipo, talvez a nossa estrutura de envelhecimento também seja diferente. E não tem como saber, porque não, é tipo querer quando a gente estava na pandemia querer prever, ninguém nunca tinha passado uma pandemia. De novo, ninguém nunca envelheceu numa sociedade onde está tudo bem não ter filhos, onde a estrutura não é a família tradicional. Então a gente também tem que lidar com esses dilemas na hora, tipo, é uma aposta. Sim. Sabe? É difícil as escolhas, né? Assumir o peso das escolhas que a gente faz e das escolhas que a gente deixa de fazer. Então, Isso. É bem complexo mesmo, né? E quando a gente começou foi justamente falando isso, assim, nós estamos numa transição de antigos valores para esses novos valores. Para onde a gente está se direcionando, aonde a gente vai chegar, a gente não tem garantia. Mas a gente sabe que dentro dessa pedagogia dos afetos, de tudo isso que a gente trouxe aqui, é justamente compreender como na nossa vida particular, né, na nossa micropolítica, na nossa microcultura, dentro das nossas dinâmicas, quais são as possibilidades de inovações que nós vamos gerenciar e nós vamos nessa tentativa, né, de conseguir construir algo e sustentar aquilo lá, sabendo que estamos sempre fazendo e refazendo acordos e negociações, e a gente também nós estamos caminhando em uma perspectiva nessa parte muito da individualidade, né? Então, assim, eu não quero mais negociar os meus desejos com os seus. Você faz o que você quer, eu faço o que eu quero, mas dentro de qualquer tipo de dinâmica de relacionamento, a gente vai precisar, né, entrar em acordos, negociar, dialogar, e isso vai ser demandante, vai gerar estresse, vai gerar atrito, né, vai gerar muitas sensações ali de questionamento, de provocações. Então, a intenção desse bate-papo, para a gente ir fechando e concluindo, é justamente isso, a gente pensar e repensar novas formas de se relacionar conosco e com as pessoas à nossa volta. Então, se a nossa intenção é amar, ser amadas, se nossa intenção é viver com mais bem-estar, é produzir a nossa própria felicidade, se sentir mais satisfeito, sentir mais prazer na vida, como que a gente pode fazer isso a nível individual, mas também lembrando de considerar o outro, de olhar para o outro e de humanizar as nossas dinâmicas, nossas relações. Então, é mais ou menos assim, como é que a gente vai personalizar a nossa vida a partir de agora. Eu vou só indicar para vocês alguns livros que eu até postei no Instagram hoje, que foi um pouco do que a gente trouxe aqui no bate-papo. Então, quem quiser essas referências... Bom, vamos lá. Valesca Zanello, A Prateleira do Amor. Bell Hooks, que é uma das maiores referências. Acho que o pessoal tá anotando aí, ó. Fala devagarzinho. Você botou Dá. É lá, @Lara Sampaio Mendes. Esses estão nos stories dela, gente. Tá muito bom. O de Irving também aí pra vocês. Depois que Irving produz muito conteúdo também, viu? Sim. Um prazer. Obrigada, Virginia. Gratidão. Obrigada mesmo. Posso só fazer uma
Claro. Eu sinto que a gente está caminhando para fazer mais conexões com os seres, né? Essa coisa de estamos indo para um lugar mais